Bom, vamos continuar nossa leitura de O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati, tradução de Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas de Andrade, da editora Nova Fronteira, capítulo 19. Depois foi encontrar-se com Maria, a irmã do amigo Francesco Vescovi. A casa deles possuía um jardim e, como era primavera, as árvores estavam com folhas novas, nos galhos cantavam passarinhos. Maria foi recebê-lo à porta, sorrindo. Ficara sabendo que ele vinha e pusera um vestido azul, apertado na cintura, parecido com outro que num dia distante lhe agradara. Drogo pensara que para ele seria emocionante, que seu coração bateria forte. Quando, porém, chegou perto dela e reviu seu sorriso, quando ouviu o som de sua voz que dizia: "Oh, até que enfim, Giovanni", tão diferente do que imaginara, ele teve a medida do tempo passado. Ele era o mesmo de antigamente, achava, talvez um pouco mais largo de ombros e bronzeado pelo sol do forte. Ela também não mudara, mas alguma coisa se intrometera entre ambos. Entraram na grande sala de estar, porque fora fazia muito sol. A sala estava mergulhada numa doce penumbra. Uma réstia de sol resplendia no tapete e num relógio as horas caminhavam. Sentaram no sofá de viés para poderem se ver. Drogo fitava nos olhos sem encontrar as palavras, mas ela passeava os olhos com vivacidade ao redor, um pouco sobre ele, um pouco sobre os móveis, um pouco em sua pulseira de turquesas que parecia nova em folha. Francesco voltará daqui a pouco, disse Maria alegremente. Enquanto isso, você ficará um pouco comigo. Deve ter muitas coisas para contar. Oh, disse Drogo, nada de especial, na verdade. É sempre a... Mas por que está me olhando assim? Perguntou ela. Acha que estou tão mudada? Não, Drogo não achava que mudara. Antes, estava surpreso que uma moça em 4 anos não apresentasse nenhuma mudança visível. No entanto, ele tinha uma sensação de desilusão e de frio. Não conseguia recobrar o tom de antigamente, quando se falavam como irmãos e podiam caçoar de todo mundo sem se magoarem. Por que ela estava tão composta no sofá e falava com tão pouco abandono? Deveria puxá-la por um braço, dizer-lhe: "Ficou louca? O que lhe deu na cabeça para posar assim de senhora?" O gélido encanto teria se desfeito. Mas Drogo não se sentia capaz disso. À sua frente estava uma pessoa diferente e nova, cujos pensamentos ele desconhecia. Ele mesmo, talvez, não fosse mais aquele de antigamente, e fora o primeiro a falsear o tom. Mudada? Respondeu Drogo. Não, não, absolutamente. Ah, você diz isso porque acha que fiquei feia, não é? Diga-me a verdade. Era Maria mesmo quem falava? Não estava brincando? Quase incrédulo, Giovanni escutava suas palavras e a todo instante esperava que ela jogasse fora aquele elegante sorriso, aquela postura suave e desse uma gargalhada. Feia, sim, acho você feia, responderia Giovanni nos bons tempos, passando-lhe um braço na cintura, e ela se aconchegaria a ele. Porém, agora, teria sido absurdo, uma brincadeira de mau gosto. Mas não, claro que não, respondeu Drogo. Você continua a mesma, juro. Ela o fitou com um sorriso pouco convencido e mudou de assunto. E agora, diga-me, veio para ficar? Era a pergunta que ele previra. Depende de você pensar em responder, ou algo no gênero. Ele, porém, a esperara antes, no momento do encontro, como teria sido natural, se ela ligasse realmente para isso. Agora, ao contrário, viera-lhe quase de supetão, e era uma coisa diferente, uma pergunta como que de conveniência, sem subentendidos sentimentais. Houve um lapso de silêncio na sala de penumbra, onde chegavam do jardim cantos de pássaros e de um aposento ao longe acordes de piano, lentos e mecânicos, de alguém que estudava. Não sei, por enquanto não sei. Tirei uma licença, disse Drogo. Só uma licença? Repetiu logo Maria, e houve na voz uma vibração sutil que podia ser mero acaso, desilusão ou mesmo verdadeira dor.
Mas algo realmente se intrometera entre eles, um véu indefinido e vago que não queria se dissipar. Talvez ele fora crescendo lentamente durante a longa separação, dia após dia, afastando-os sem que nenhum dos dois soubesse. 2 meses. Depois talvez deva voltar, talvez vá para outro lugar, quem sabe aqui mesmo na cidade, explicou Drogo. A conversa já estava se tornando penosa, a indiferença tomara conta dele. Calaram-se ambos. A tarde pairava sobre a cidade, os pássaros haviam emudecido. Ouvia-se apenas os longínquos acordes do piano, tristes e metódicos, que iam subindo, subindo, enchiam a casa inteira, e havia naquele som uma espécie de fadiga obstinada, algo difícil de exprimir, que nunca se consegue dizer. É a filha dos Michele, no andar de cima, disse Maria, ao perceber que Giovanni escutava. Você tocava essa música antigamente, não é? Maria inclinou graciosamente a cabeça, como para escutar também. Não, não, esta é muito difícil. Você deve tê-la ouvido em outro lugar. Drogo disse, parecia. O piano tocava com o mesmo pesar de antes. Giovanni olhava a réstia de sol no tapete, pensava no forte, imaginava a neve derretendo, o gotejar sobre os terraços, a pobre primavera da montanha, que conhece apenas pequenas flores nos prados e perfumes de fei no ceifado, transportados pelo vento. Mas agora vai pedir transferência, não? Recomeçou a moça. Depois de tanto tempo, bem que merecia. Deve ser muito aborrecido lá em cima. Disse as últimas palavras com uma leve ira, como se o forte lhe fosse odioso. Um pouco aborrecido, talvez. Na verdade, prefiro estar aqui com você, pensou Drogo. Essa mísera frase relampejou na mente de Drogo como uma corajosa possibilidade. Era banal, porém talvez bastasse. Mas, de repente, todo o desejo se apagou. Giovanni pensou com desgosto o quanto seriam ridículas essas palavras pronunciadas por ele. É sim, disse então, mas os dias passam tão depressa. Ouvia-se o som do piano, mas por que aqueles acordes continuavam a subir sem nunca terminar? Escolasticamente despojados, repetiam com resignada indiferença uma velha história querida. Falavam de uma noite de neblina entre os lampiões da cidade e deles dois que caminhavam sob as árvores desnudas, pela alameda deserta, repentinamente felizes, de mãos dadas como crianças, sem saber porquê. Naquela noite também, lembrava-se, havia pianos que tocavam nas casas, as notas saíam pelas janelas iluminadas. Embora fossem provavelmente exercícios maçantes, Giovanni e Maria nunca tinham ouvido músicas mais suaves e humanas. Certamente, acrescentou Drogo caçoando, lá em cima não há grandes diversões, mas a gente logo se acostuma. A conversa, na sala que cheirava a flores, parecia adquirir lentamente uma tristeza poética, amiga das confissões de amor. Quem sabe, pensava Giovanni, esse primeiro encontro, após tão longa separação, não podia ser diferente. Talvez possamos nos reencontrar. Tenho 2 meses de tempo. Assim, de repente, não se pode julgar. Pode ser que ainda me queira bem e eu não volte ao forte. Mas a moça disse, que pena, viajo com mamãe e Georgina dentro de 3 dias. Ficaremos fora alguns meses, acho. A ideia a animava alegremente. Vamos à Holanda. A Holanda? A moça agora falava da viagem, entusiasmada, dos amigos com quem partiria, de seus cavalos, das festas que houve no carnaval, de sua vida, de suas companheiras, esquecida de Drogo. Agora sentia-se completamente à vontade e parecia mais bonita. Uma ideia magnífica, disse Drogo, que sentia um nó amargo apertar-lhe a garganta. Essa é a melhor estação na Holanda, ouvi dizer. Dizem que há planícies inteiras floridas de tulipas. Oh, sim, deve ser muito bonito, concordava Maria. Em vez de trigo, cultivavam rosas, prosseguia Giovanni com uma leve ondulação na voz. Milhões e milhões de rosas a perder de vista. E acima, vêem-se os moinhos de vento, todos recém-pintados de cores vivas.
Recém-pintados? Perguntou Maria, que começava a entender a brincadeira. O que está querendo dizer? É o que dizem, respondeu Giovanni. Li num livro também. A reste de sol, percorrido todo o tapete, subia agora progressivamente ao longo dos entalhes de uma escrivaninha. A tarde já morria, a voz do piano tornara-se fraca. Fora, no jardim, um passarinho solitário recomeçava a cantar. Drogo fitava os suportes de lenha da lareira, exatamente idênticos a um par que havia no forte. A coincidência dava-lhe um fraco consolo, como se isso demonstrasse que, no fim, forte e cidade eram um mundo só, com hábitos iguais de vida. Além dos suportes, porém, Drogo nada mais conseguira descobrir de comum. Deve ser bonito, sim, disse Maria, baixando os olhos. Mas agora que estou prestes a partir, perdi a vontade. Bobagem! Acontece sempre assim no último instante. É tão desagradável fazer as malas, disse Drogo de propósito, como se não tivesse entendido a alusão sentimental. Oh, não é pelas malas, não é por isso. Teria bastado uma palavra, uma simples frase para dizer-lhe que sua partida o entristecia. Mas Drogo não quis perguntar nada. Naquele momento não conseguiria realmente. Iria parecer uma coisa falsa. Por isso, calou-se com um sorriso vago. Vamos ao jardim um pouco, propôs finalmente a moça, não sabendo mais o que dizer. O sol já deve ter se posto. Levantaram-se do sofá. Ela calava, como que à espera de que Drogo falasse, e olhava-o talvez com um resto de amor. Mas o pensamento de Drogo, à vista do jardim, voou para os magros prados que contornavam o forte. Também lá estava para chegar a suave estação. O mato corajoso despontava entre as pedras. Nessa mesma época, há centenas de anos, talvez tivessem chegado os tártaros. Drogo disse: está fazendo bastante calor para abril. Verá que vai chover de novo. Disse exatamente isso, e Maria deu um pequeno sorriso desolado. Sim, está fazendo muito calor, respondeu com voz átona, e ambos perceberam que tudo terminara. Agora estavam novamente distantes. Entre eles se abria um vazio. Em vão esticavam as mãos para se tocarem, e a cada instante a distância aumentava. Drogo sabia que ainda queria bem a Maria e gostava de seu mundo, mas todas as coisas que alimentavam sua vida de antigamente tinham se tornado remotas, um mundo alheio em que seu lugar fora facilmente ocupado. E agora já o examinava de fora, ainda que com saudade. Reentrar nele o deixaria constrangido. Caras novas, hábitos diferentes, novas brincadeiras, novos modos de falar, aos quais não estava acostumado. Aquela não era mais a sua vida. Ele tomara outro rumo. Voltar atrás teria sido tolo e vão. Como Francesco não chegasse, Drogo e Maria despediram-se com exagerada cordialidade, cada um fechando em si os pensamentos secretos. Maria apertou-lhe a mão com força, fitando-o nos olhos, um convite talvez a não partir desse modo, a perdoá-la, a retomar aquilo que agora estava perdido. Também ele a fitou e disse: adeus. Antes de sua partida, espero que nos vejamos de novo. Depois saiu sem se virar para trás, com passos marciais, até o portão de entrada, fazendo estalar no silêncio o cascalho da Alameda. Capítulo 20. 4 anos de forte bastavam para dar, por tradição, o direito a uma nova colocação, mas Drogo, para evitar uma guarnição distante e permanecer em sua cidade, solicitou igualmente uma entrevista em caráter particular com o comandante da divisão. Aliás, fora a mãe que insistira nessa entrevista. Dizia que era preciso mostrar-se para não ser preterido. Espontaneamente, ninguém cuidaria Giovanni, se ele não se mexesse, e acabaria por lhe caber uma outra triste guarnição de fronteira. Foi a mãe também quem cuidou, através de amigos, para que o general recebesse o filho com benevolência. O general estava num imenso gabinete, sentado atrás de uma mesa, fumando um charuto. E era um dia qualquer, talvez de chuva, talvez apenas encoberto.
O general era um velhote e fitou benignamente o tenente Drogo através do monóculo. Desejava vê-lo, disse de imediato, como se tivesse sido ele a querer a entrevista. Desejava saber como vão as coisas lá em cima. Phillimore, sempre bem? Quando o deixei, o senhor coronel estava muito bem, excelência, respondeu Drogo. O general calou-se por um momento. Depois sacudiu a cabeça paternalmente. Vocês lá do forte nos deram umas belas dores de cabeça. Pois é. Aquele episódio das fronteiras. A história daquele tenente, agora não me lembro o nome, é claro que desagradou muito a Sua Alteza. Drogo permanecia calado, não sabendo o que dizer. Pois é, aquele tenente, continuava o general, monologando. Como se chamava? Um nome como Arduino, parece-me. Chamava-se Angustina, excelência. Pois é, Angustina. Ai, que cabeça dura! Por uma tola obstinação comprometer a linha de fronteira. Não sei como. Bem, vamos deixar para lá. Concluiu bruscamente para demonstrar a própria generosidade. Permita-me, excelência, ousou observar Drogo, mas Angustina é aquele que morreu. Pode ser, deve ser isso. Você deve ter razão. Agora não me lembro direito, disse o general, como se fosse um detalhe sem a menor importância. Mas a coisa desagradou muito a Sua Alteza, muito mesmo. Calou-se e ergueu os olhos interrogativos para Drogo. Você veio aqui, disse num tom diplomático, cheio de subentendidos. Então você veio aqui para ser transferido para a cidade, não é mesmo? Todos vocês têm a mania da cidade. Só têm e não entendem que é justamente nas guarnições distantes que se aprende a ser militar. Sim, excelência, disse Giovanni Drogo, tentando controlar as palavras e o tom. De fato, já completei 4 anos. 4 anos na sua idade? O que quer que sejam, retrucou rindo o general. De qualquer modo, eu não o reprovo. Dizia que, como tendência genérica, não é talvez a melhor coisa para reforçar o espírito dos elementos de comando. Interrompeu-se como se tivesse perdido o fio da meada. Concentrou-se um pouco, recomeçou. De qualquer modo, caro tenente, tentaremos satisfazê-lo. Agora vamos pedir sua pasta. À espera dos documentos, o general recomeçou. O forte, disse. O forte Bastiani, vamos ver um pouco. Sabe, tenente, qual é o ponto fraco do forte Bastiani? Não saberia dizer, excelência, disse Drogo. Talvez seja um pouco isolado demais. O general deu um benévolo sorriso de compaixão. Que ideias estranhas têm vocês, jovens, disse. Um pouco isolado demais. Confesso-lhe que nunca me passaria pela cabeça. O ponto fraco do forte, quer que lhe diga, é que tem muita gente, gente demais. Gente demais? É justamente por isso. Não, desculpa. E justamente por isso, continuou o general, sem relevar a interrupção do tenente, justamente por isso decidiu-se mudar o regulamento. A propósito, o que acham disso os do forte? Do que, excelência? Desculpe. Mas estamos falando disso, do novo regulamento, eu lhe disse, repetiu o general, irritado. Nunca ouvi dizer, realmente nunca, respondeu Drogo, atônito. Pois é, talvez a comunicação oficial não tenha sido feita, admitiu mais calmo o general. Mas achava que soubesse do mesmo modo. Em geral, os militares são mestres em saber das coisas com antecedência. Um novo regulamento, excelência? Perguntou Drogo, já curioso. Um corte nos quadros, a guarnição reduzida quase à metade, disse bruscamente o outro. Gente demais, eu sempre disse. Era preciso agilizar esse forte. Nesse instante, entrou o ajudante Mor, trazendo um grosso maço de pastas. Folheou-as em cima de uma mesa, tirou fora uma, a de Giovanni Drogo, entregando-a ao general, que a percorreu com olhos de conhecedor. Tudo bem, disse, mas falta aqui, parece-me, o pedido de transferência. O pedido de transferência? Perguntou Drogo. Pensei que não fosse preciso após 4 anos. Geralmente não, disse o general, evidentemente aborrecido de ter que dar explicações a um subalterno. Mas como dessa vez trata-se de uma tão forte redução de pessoal e todos querem sair,
É preciso obedecer à precedência. Mas ninguém sabe disso no forte, Excelência. Ninguém ainda fez o pedido. O general virou-se para o ajudante-mor. Capitão, perguntou, já temos pedidos de transferência do Forte Bastiani? Uns 20, acho, Excelência, respondeu o capitão. Que brincadeira, pensou Drogo aniquilado. Os companheiros evidentemente tinham-lhe escondido a coisa para poder passar na frente. Até mesmo Ortiz o enganara tão rasteiramente? Desculpe, Excelência, se insisto, ousou Drogo, que sabia como a questão era decisiva. Mas parece-me que ter prestado serviço por 4 anos ininterruptos devia ter mais peso que uma simples precedência formal. Seus 4 anos não são nada, caro tenente, rebateu o general, frio, quase ofendido. Não são nada em comparação a tantos outros que já estão lá em cima a vida inteira. Posso considerar seu caso com a maior benevolência. Posso favorecer uma justa aspiração sua, mas não posso faltar com a justiça. É necessário também calcular os títulos do mérito. Giovanni empalidecera. Mas então, Excelência, perguntou, quase gaguejando, então estou arriscado a passar a vida inteira lá? Calcular os títulos de mérito, continuou imperturbável o outro, folheando sempre os documentos de Drogo. E estou vendo aqui, por exemplo, onde meus olhos bateram, uma advertência regulamentar. A advertência regulamentar não é uma coisa grave, e continuava a ler. Mas aqui está um caso bastante desagradável, acho. Uma sentinela morta por engano. Infelizmente, Excelência, eu não posso dar ouvido às suas justificativas. O senhor sabe muito bem, caro tenente, disse o general, interrompendo. Estou lendo apenas o que está escrito em seu relatório e até admito que se trate de pura desgraça. Pode perfeitamente acontecer. Mas há colegas seus que souberam evitar tais desgraças. Estou disposto a fazer o possível. Concordei em recebê-lo pessoalmente. Veja o senhor. Mas agora, só se o senhor tivesse feito o pedido há um mês. Estranho que não tenha sido informado. Uma notável desvantagem, realmente. O tom inicial de boa vontade desaparecera. Agora, o general falava com uma leve nuance aborrecida e zombeteira, oscilando catedraticamente a voz. Drogo viu que tinha feito papel de bobo. Viu que os companheiros o tinham passado para trás, que o general devia ter dele uma impressão bastante medíocre e que não havia mais nada a fazer. A injustiça ardia-lhe no peito, no lado do coração. Poderia até sair, pedir baixa, pensou. De qualquer modo, não vou morrer de fome, e sou jovem ainda. O general fez-lhe um aceno familiar com a mão. Bem, adeus, tenente, e anime-se. Drogo enrijeceu-se em sentido, bateu os saltos, afastou-se para trás em direção da porta, na soleira fez um derradeiro cumprimento. Fim do capítulo 20. Continuaremos no 21 a próxima vez.